vídeo de hoje vamos tratar sobre impedâncias de ROE em linhas de transmissão. Na semana passada, a gente definiu o que era linhas de transmissão e a gente também apresentou um software que auxilia muito no cálculo dessas linhas, que foi o TX-Line. E a gente viu que a gente pode obter certas características elétricas através das características físicas de uma linha ou o contrário, Então, nessa semana, a gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai criar um software para fazer esse cálculo e a gente vai usar o software Octave para isso. Então, a gente viu semana passada um pouco disso, mas uma linha de transmissão ela tem que ter certos cuidados, Então, uma das situações críticas é o acoplamento entre dois estágios, Então, por exemplo, você tem duas linhas de transmissão diferentes, ou então dois estágios de circuito. Então, como que vai ser essa transferência, de energia? Então, para isso, a gente vai verificar as impedâncias, Porque é com base nelas que a gente vai ver o quanto de energia vai passar de um estágio para o outro, Então, é um pouco delicado esses ajustes nas linhas de transmissão. Aqui a gente tem uma medida muito importante para a gente verificar o quanto de energia que está passando, no caso, que seria o ROE, que é a relação de ondas estacionárias, ou SWR, que seria Standing Wave Ratio. E a gente sabe que, por exemplo, como é uma relação entre entrada e saída, então se eu tenho uma relação de 1 para 1, quer dizer que toda a potência que eu estou colocando na entrada está sendo transmitida para a saída, então eu não estou tendo perdas, Esse caso vai ser atingido quando as impedâncias forem iguais, Então a gente vai ter uma distribuição correta da potência. Quando isso não acontece, eu vou ter uma reflexão do sinal, então eu vou ter uma perda desse sinal, que vai ser uma perda justamente por ondas estacionárias, vai haver uma reflexão e esse parâmetro mede exatamente isso. E aqui a gente vê como que a gente mede no mundo real, um ROE, para a gente ver ali no circuito, já que esses circuitos, principalmente os de alta frequência, eles são muito sensíveis, eles precisam ser sintonizados corretamente, Então aqui a gente vê um exemplo de um equipamento, é claro que esse aqui já está bastante defasado, bastante antigo, e aqui a gente tem um circuito bem simples, mas só para a gente entender como que funciona a base, Então a gente tem aqui um estágio de entrada, que no caso, por exemplo, seria um transmissor, e aqui a gente tem um diodo e um capacitor, que seria justamente para retificar o sinal, E aqui a gente teria um nível DC, justamente para eu medir só a tensão. E aqui eu conectaria, na saída de uma carga antes de acoplar isso para o próximo estágio, que aqui no exemplo seria uma antena. Então, nesse caso, a ponte vai sentir a entrada e a saída, e assim a gente vai obter a relação de ROE, que a gente discutiu no slide passado. Bom, aqui já nos aproximando do objetivo da apresentação, que foram os códigos do MATLAB. Esses aqui são os cálculos bases que nós utilizamos. Então aqui a gente tem uma equação que representa a impedância de uma linha de transmissão, é um caso geral. Depois a gente colocou a reatância para uma linha de transmissão em curto-circuito e no final essa reatância para uma linha de transmissão com um circuito aberto. Aqui a gente tem o código que a gente realizou em Octave, E passando brevemente pelo código, a gente primeiro aqui declarou, limpamos tudo, Declaramos as duas impedâncias, uma diferente da outra no caso, e criamos um loop, que nesse loop a gente justamente calcula as equações que a gente viu aqui nesse slide, para obter os parâmetros de interesse. Depois a gente separou, as figuras e plotamos esses parâmetros.
Aí nesse primeiro caso, que a gente colocando a linha em curto, a gente percebe essa diferença gerada por essa diferença de impedância. Quanto maior a impedância, mais curvado essas linhas são, né? E aqui no próximo caso, esse código aqui a gente já está tratando de linhas de transmissão com um circuito aberto. Todo o código ele segue a mesma linha de raciocínio. A gente também colocou duas impedâncias diferentes para obter essa diferença graficamente, né? Mas a principal diferença estaria no cálculo da impedância mesmo, que a gente também seguiu aquelas equações que já foram mostradas. Então aqui os resultados no gráfico, a gente tem algo bastante semelhante, né? E a gente também nota essa diferença gerada pela impedância, né? Essa curvatura maior. Por último, nós tratamos de uma linha de transmissão casada. Aqui nós optamos por fazer um pouco diferente. Nós colocamos duas impedâncias diferentes para Z0 e duas impedâncias diferentes para carga. E aqui nós criamos o primeiro caso, que é de verdade uma linha em casamento, e os outros dois a gente colocou propositalmente essa linha descasada para a gente ter essa comparação, para a gente conseguir visualizar mesmo. Então, no primeiro caso, a gente colocou o Z0 menor que a impedância da carga, e no terceiro caso, a gente colocou a impedância da carga menor do que o Z0. E aqui a gente vê que, para esse caso, nós utilizamos o cálculo para a impedância geral, né? E aqui a gente observa a gente tem essa informação bem interessante, que aqui quando a gente tem uma linha em casamento, essa reatância ela fica ali constante o tempo todo, ao contrário dos outros casos, né, quando a gente coloca essa impedância menor ou maior, a gente vê essa inversão. Bom, para a gente finalizar, a gente explorou hoje essas diferentes configurações para impedâncias, das impedâncias de linha, e com o Octave a gente obteve diversos gráficos para a gente conseguir visualizar e compreender melhor todos esses conceitos abordados. E aí a gente consegue visualizar também que esses parâmetros, em alguns momentos específicos, eles podem afetar bastante todo o funcionamento da linha, inclusive o gerador e as cargas acopladas. Nós vamos... A gente também tem como verificar, né, uma relação entre a entrada e a saída que permite a gente ter uma noção numérica, né, quantitativa do sinal que está sendo passado, né? Então a gente coloca a teoria totalmente em prática e a gente consegue ver através de um parâmetro realmente a quantidade, né, o quanto está passando de energia. E é isso. Então nós vamos ficando por aqui. Essas foram as referências utilizadas. E muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.